Bom dia, Thiago. Começar as duas últimas apresentações, né? Hexápoda e Equinodermata. Então, quem são? Hexápoda é do subfilo Artrópoda, que inclui insetos e entognatos, que tem como representantes colêmbola, prótora e díplora. O Equinodermata é do filo Deuterostômio, exclusivamente marinho, com simetria pentarradial, e ambos fazem parte dos bilateres, mas em ramos distintos, Ecdysozoa e Deuterostômio. Qual que são as relações filogenéticas? Hexápoda é grupo irmão dos crustáceos, e juntos eles formam o clado pancrustáceo. O Equinodermata é grupo irmão dos hemicordatas, formando deuterostoma com os cordatas. Hexápoda, protostoma, e Equinodermata, deuterostoma. Quais são as especializações regionais do sistema digestório? Em hexápoda, o estomodeu vai ter presença de faringe, esôfago e proventrículo, o mesentero secos gástricos e o proctodeu intestino final. Já no ectodermata, com uma variação grande entre as classes, os asteroide com o estômago inversível e os holoturoide com glândulas de Cuvier. Quais são os folhetos embrionários que dão origem ao sistema digestório? Em hexápoda, intestino médio, o folheto embrionário vai ser o mesentero. E endoderme vai rever. Tá, confundi aqui. E o estomodeu e o proctodeu vai ter origem ectodérmica. Já em Equinodermata, a endoderme origina o sistema digestório, desenvolvimento típico de deuterostômio. Existem sinapomorfias relacionadas ao sistema digestório. Em hexápoda tem os ciclos gástricos, que aumenta a absorção de nutrientes, estômago actinoso, tubos de Malpighi que são associados à excreção, mas que também estão ligados ao sistema digestório. Em Equinodermata, estômago reversível, em asteroide, e árvores respiratórias conectadas ao intestino em holoturoide. O sistema digestório desempenha outras funções além da digestão. Em hexápoda vai desempenhar funções excretoras pelo tubo de Malpighi, né? E regulação hídrica e osmótica. Em Equinodermata, o sistema digestório vai dar suporte à respiração, defesa com as glândulas de Cuvier e digestão extracorpórea na classe dos asteroides. Como o sistema digestório do clado funciona? Em hexápodo, o caminho é a ingestão do alimento, depois vai para a moela, depois a digestão enzimática, absorção no mesentero e reabsorção no proctodeu. Em equinodermata, o alimento vai passar pela boca, faringe, intestino. Aí no intestino vai ter as variações entre as classes, né? E depois vai ser excretado no ânus, pelo ânus, né?
Em esteroide, a região da digestão externa vai ter o estômago, como a gente falou, reversível. Agora, a segunda apresentação de hexapodequinodermata. Quais são os órgãos e estruturas que formam o sistema respiratório? Em hexápoda, a gente vai ter as traqueias, né? Aqui, ramificadas, os espiráculos, vai ser aqui na lateral do corpo do animal, e os traqueolos, né? Em equinodermata vai ter os pés ambulacrais, que vão ajudar na respiração, as brânquias, como foi possível ver aqui, e as árvores respiratórias em holoturoide. Quais são os pigmentos respiratórios e qual a função do sistema circulatório na respiração? Em hexápoda, geralmente não vai ter pigmento respiratório, porque o transporte de O2 ocorre diretamente pelas traqueias, então vai suprir com gases, cada traqueia vai suprir com gases aquela região do tecido onde ela se encontra. Em equinodermata, alguns vai ter hemoglobina, que é o pigmento respiratório que a gente tem, que é o vermelho, e outros vai ter hemocianina, que é o pigmento respiratório à base de cobre, então ele vai ser mais azul. E esses pigmentos vão ajudar no transporte de oxigênio. Existem sinapomorfismos relacionados ao sistema respiratório. Em hexápoda, tem o sistema traqueal altamente ramificado com espiráculos regulares. Em equinodermata, sem o sistema ambulacral associado à respiração. Sinapomorfismo exclusivo do filo. Quais são os tipos de sistema circulatório? Em hexápoda, vai ter o sistema circulatório aberto, com presença de uma hemolinfa, né? Em equinodermata, vai ter um sistema hemal rudimentar. E sistema periemal também, auxiliar. Quais são os órgãos e estruturas que formam o sistema circulatório? Em hexápoda, vai ter o coração tubular, dorsal tubular, vasos longitudinais e senos corporais. Em equinodermata, vai ter os canais hemais, anéis e estruturas periemal próximo ao trato digestório. Como se dá a circulação e qual é o como se dá a circulação e qual é a relação com o sistema excretor, respiratório, os sistemas orgânicos em geral. Em hexápoda, a hemolinfa circula nutrientes e hormônios e resíduos e atua junto com o sistema excretor, pelos túbulos de Malpighi, que é uma estrutura do sistema excretor que deposita essas excretas no final do reto do animal, onde são excretadas posteriormente. Em equinodermata, a circulação hemal ela auxilia na distribuição entre o trato digestório, gonóporas e pés ambulacrais. Existe a sinapomorfismo relacionado ao sistema circulatório. Em hexápoda, a presença de um coração dorsal com ósteo, característico de artrópode. Em equinodermata, o sistema hemal é mais um sistema ambulacrário funcionalmente associado. E é o único entre os deuterostômios. Apresentação 3. Quais os tipos de sistema excretor? Quais são as estruturas, órgãos que compõem? Em hexápoda, o sistema excretor é formado por tubos de Malpighi que se abrem no intestino posterior, próximo ao reto. Em equinodermata, a ausência de um sistema excretor especializado, a excreção ocorre por difusão pelas superfícies corporais. Como se dá a excreção? Em hexápoda, o tubo de Malpighi coleta os resíduos nitrogenados da hemolinfa
e excreto no proctodeu, que é em equinodermata, a amônia e outros resíduos metabólicos são eliminados por difusão através das paredes e pés ambulacrais. Qual outros sistemas orgânicos contribui para a excreção? Em hexápoda, o sistema digestório participa na eliminação do resíduo, né? Sólidos e líquidos, que foi o caso dos hexápodas é isso, né? Que eles têm os tubos de Malpighi, que vão excretar no proctodeu e vão ser eliminados junto com as fezes. Os equinodermatas, o sistema ambulacrar e o tegumento atuam na difusão de excretas e na circulação mal e na distribuição de resíduos antes da difusão. Existem sinapomorfias relacionadas ao sistema excretor em hexápoda. Os tubos de Malpighi são uma sinapomorfia compartilhadas com os artrópodes terrestres. Em equinodermata não possui sinapomorfias especiais para excreção, devido à ausência dessas estruturas. Como é a estrutura do sistema nervoso e quais são os órgãos sensoriais do clado? Em hexápoda, a gente vai ter um cérebro tripartite com protocérebro, deuterocérebro e tritocérebro. Vamos ter também gânglios ventrais, olhos compostos, ocelos, antenas e órgãos timpânicos. Em equinodermata, o sistema nervoso radial sem um cérebro, a gente vai ter um sistema nervoso radial sem cérebro central. Os órgãos sensoriais são mais simples, como células sensoriais táteis e quimiorreceptores nos pés ambulacrais. Agora vamos para a última apresentação. Quais são os tipos de esqueletos que estão presentes no grupo? Em hexápoda, vai ter um exoesqueleto quitinoso, articulado, resistente e leve. Já em equinodermata, vai ter um endoesqueleto mesodérmico, de ossículos calcários com espinho em algumas classes. Ocorre equidíase? Como se dá o processo? Em hexápoda, sim, ocorre equidíase. A epiderme é secretada e uma nova cutícula, epiderme secreta uma nova cutícula sobre a antiga, que se rompe para permitir o crescimento do animal. Em equinodermata, não ocorre equidíase, o crescimento é por adição ao esqueleto interno. O clado tem um corpo segmentado? Quais são os tagmas? Em hexápoda, sim, o corpo vai ser dividido em cabeça, tórax e abdômen. Em equinodermata não há segmentação corporal verdadeira, mas uma simetria radial secundária nos adultos. Durante a reprodução, a fecundação é interna ou externa. Em hexápoda, geralmente é interna. Em equinodermata, na maioria das vezes, é fecundação externa, liberando os gametas na água. Já que são animais aquáticos, né, eles vão poder liberar esses gametas na água e o outro animal, o macho, vai poder fertilizar esses gametas. A transferência de espermatozoide é direta ou indireta? Em hexápoda pode ser direta por cópula ou indireta por espermatóforos. Em equinodermata geralmente é indireta, com liberação de gametas na água. O desenvolvimento é direto ou indireto? Em hexápoda pode ser direto ou indireto, com metamorfose. Em equinodermata geralmente é indireto, com larvas planctônicas que sofrem metamorfose. É o caso da estrela do mar aqui, ó. E nos insetos também, vai ter a larva, a pupa e o adulto. Quais são os tipos de larva? Em hexápoda vai ter as larvas hemimetábulas, com presença de ninfas, ou as homometábulas, larva, que é o ciclo, né? Larva, pupa e ovo. Em equinodermata, as larvas típicas como bipinária vão estar presentes mais em asteroide, e o plúten equinódia e opiroide. E a auriculária nos holoturoide. E é isso. Obrigado.